importante dentro, né, daquelas 3 qualidades de comunicação: verbal, não verbal e sensorial. Sensorial não verbal, tá? Aparência. Tá? Imagina que essas 3 rolam com essas qualidades reduzidas à capacidade de existir e à capacidade de bem existir. Isso que nos persegue o tempo inteiro, né? Isto é, quando você está bem existindo, o mundo é uma maravilha. Quando você não está, você sente aquela angústia que te leva a procurar por isso ou a abandonar tudo isso. Tá claro o que eu estou falando, gente? Tá dando para acompanhar? Vamos continuar vendo um pouco mais essa questão da comunicação verbal, não verbal e sensorial. Nos últimos tempos, depois do desenrolar da psicoterapia corporal vinda do Reich, entraram as neurociências para apoiar esse estudo mais profundo da questão do organismo. Tá? Então, já se sabe, por exemplo, que existe um mundo que se chama subcortical. Subcortical é o mundo do organismo, é o mundo do sistema nervoso vegetativo, e um mundo cortical que pertence ao sistema nervoso central ou à consciência. Tá? A relação entre esses 2 mundos passa a ser básica nessa relação que a gente vai procurar na comunicação terapêutica. Tá? Isto é, quando você está, às vezes, no mundo só verbal, e tudo está acontecendo no mundo não verbal, a ideia é procurar um meio de se comunicar não verbalmente com o seu paciente. E como entrar nesse mundo, como mudar, como sair do verbal e cair no não verbal. Tá? Aí que entra algumas técnicas da biosistêmica que vão ajudar a entrar nesse mundo, por exemplo, das imagens, o mundo da respiração, o mundo da musculatura, tá? E passar a dialogar com esse mundo. Então, passar a dialogar com o músculo de alguém. Quer dizer, se você dialoga com o músculo de uma pessoa, você vai estar falando com o inconsciente contido naquele músculo. Se você passa a lidar com a respiração de alguém, você vai passar a lidar com o mundo, a história da pessoa contida na respiração dela. Se você passa a lidar com o olhar, se você passa a lidar com a forma como a pessoa se coloca de pé no mundo, como a pessoa caminha pelo mundo, você passa a lidar com esse inconsciente contido nesse organismo. Então, são formas de abrir portas a um inconsciente contido no organismo invisível, porque você, quando trabalha com a respiração, você tem uma percepção dela, mas você não sabe como é que ela está, de fato, ocorrendo dentro do outro. Quando você trabalha no músculo, você tem uma sensação do músculo, mas você não sabe como ele está, de fato, ocorrendo. Tá? Então, você vai abrindo possibilidades, canais de contato, associações livres com o mundo do organismo, e não só associações livres com o mundo psíquico freudiano, por exemplo. Então, uma diferença fundamental entre Freud e Reich é a seguinte: Freud dizia, deita e associa. Reich dizia, deita e respira. Essa foi uma diferença fundamental na transformação da psicoterapia psicanalítica para a psicoterapia corporal reichiana. De Reich houve muita evolução. Né? Houve os neo-reichianos que desenvolveram os caráteres, que desenvolveram as posturas somáticas. Os mais importantes, que vocês devem conhecer, são Alexander Lowen, David Boadella, Gerda Boysen, Stanley Kellyman. São neo-reichianos que desenvolveram técnicas de trabalho com o inconsciente corporal, cada um da sua forma. Tá? E são portas de entrada a um inconsciente não verbal, né,
que facilitam demais a comunicação psicoterapêutica. Tá? Alguma pergunta? Estou precisando de um diálogo. Como é que está rolando isso para vocês? Pergunta. Quando você começou a falar da relação mãe-bebê, né, e que tem que manter essa relação, o bebê aprende a lidar com a mãe aprende a lidar com o bebê, mais ou menos isso que eu entendi, seria mais ou menos uma questão de investimento, que a psicanálise traduziria por isso, né? Existe uma questão de investimento? Seria essa a linguagem? Perfeitamente, é um investimento. Quer dizer, o investimento quer dizer o seguinte: você investe em alguém e você espera um retorno. Investimento é isso. Tá? Quando você investe e não tem retorno, que é o caso da negação, por exemplo, você vai ficando cada vez mais pobre. Você vai perdendo a sua potência, você vai perdendo suas qualidades. O que vale para o dinheiro, vale para a relação também. Por isso que, muitas vezes, nas relações de casal, né, quando existem separações, né, um ou outro tenta se castigar através do dinheiro, que é uma forma de tentar um retorno a um investimento que não teve retorno. Isto é, quer dizer, digamos que uma das pessoas do casal investiu barbaramente na relação, o outro não acompanhou, abandonou isso, etc. Ela vem e vai cobrar, entendeu? Vai cobrar, existe muita confusão. Investimento é isso, né? Eu invisto em você, mas eu não sou inocente, tá? Nem sou culpado. Eu invisto em você e eu aguardo um retorno. Se não tem retorno, ou eu vou embora, ou eu fico insistindo até conseguir. Tá? E aí depois abandono. Né? Muitas vezes acontece isso também. Então, o investimento é exatamente isso. Quando um homem e uma mulher programam um filho ou não programam, vão ter um filho, investem na relação entre si com o filho. Tá? E esse investimento pode ou não ter um retorno. Pode ou não ter um retorno. Quer dizer, a ideia, o ideal, o projeto é que tenha um retorno. Mas a gente nunca sabe se vai ter um retorno. A gente não sabe, mas a gente acredita que sim, vai fazer um bom trabalho por isso, etc., etc., para que esse retorno possa existir. Esse é basicamente o conceito de investimento freudiano, é isso. É claro que ele escreve um livro inteiro sobre isso, mas basicamente é isso. Tá? E a relação terapêutica, exatamente a mesma coisa. Quando o paciente vai te procurar e senta na tua sala, ele está fazendo um investimento. Um investimento que não é só financeiro, porque é financeiro também, aí as coisas se confundem. Um investimento financeiro e um investimento, olha, eu estou te pagando para que eu melhore, para que eu possa resolver, entrar, me conhecer melhor, etc., seja lá qual for a problemática. Eu invisto em você para que isso aconteça. Tá? Aí a responsa do terapeuta fica por aí assim. Né? A responsa do terapeuta na relação. Né? Agora, muita gente vem e investe e fica esperando o retorno sem fazer nada também. Quer dizer, existem várias possibilidades. Um adulto muda muito, né? A criança não. A criança, ela investe na relação por necessidade, por desejo, o tempo inteiro, esperando o retorno dos pais. Tá? Você fala na comunicação do organismo, certo? A questão do não consciente. Mas você faz uma diferença entre o não consciente e o inconsciente, não é? Você podia explicar melhor isso? Isso é muito importante, porque, veja só, até então se falava em inconsciente e consciente. Só esses dois níveis é que circulavam no campo da psicologia. Hoje não é mais assim. Por que não é mais assim? Porque o inconsciente é alguma coisa que foi consciente e passa
a ficar reprimida no mundo inconsciente. Então, consciente e inconsciente são duas polaridades. Um não existe sem o outro. O mundo não consciente é justamente o mundo do organismo. O nosso organismo existe de forma não consciente. E esse não consciente nos controla, nos dirige muito mais do que a gente imagina. Tá? Muitas vezes esse não consciente jamais será consciente. Algumas vezes ele poderá se transformar numa coisa consciente. Né? Por exemplo, um gemido, um grito, algo que venha das suas vísceras, né, pode se transformar num significado de vida, a partir de uma expressão absolutamente orgânica. Isso é, quando o bebê berra de fome, chora de fome, e a mãe vem com um seio e dá de mamar para o bebê, ela dá um significado para a fome do filho, para a necessidade do filho. Se não tem o peito ali na hora, aquele grito não ganha significado, não existe, ele passa a não existir. Só o seio da mãe pode dar significado ao grito de fome do filho. Depende disso o significado. E isso, numa primeira instância, é absolutamente não consciente para o bebê. A mãe traz a consciência. Né? Então, muitas vezes, nós nos relacionamos a partir desse mundo não consciente, a sensação é boa e nos mantemos assim. Se for falar, complica. Então é melhor não falar nada, porque não falando não complica, se consegue manter a relação nesse nível. A palavra ela vai trazer significados para um que não significam nada para o outro e vice-versa, e vai complicar tudo. Mas o corpo, ele significa por si só de um para o outro. Freud chamava a comunicação de inconsciente a inconsciente. Nós, hoje em dia, chamamos comunicação de não consciente para não consciente. As neurociências é que eu acho que ajudaram a nominar essa questão do não consciente, que antes se passava como intuição, como mágica, como milagre, coisas assim. Tá certo? O que eu digo é que a comunicação não consciente hoje precisa ser estudada e precisa ser aprendida também. Nós precisamos aprender sobre a nossa sensibilidade, aprender a usar a sensibilidade nas relações, porque ela faz parte, 80% da nossa comunicação. É um aprendizado também. Coisa que a gente usa, quando os bebês eles usam, digamos, até 2 anos e meio, 3 anos de idade, usam essa comunicação o tempo inteiro. Com o nascer da palavra, isso perde muito valor, porque a palavra ela define rapidamente uma situação. Quando antes, que não existia a palavra, você precisava usar o seu organismo para dar um significado a alguma coisa que você precisava dizer. E a palavra depois ela corrompe essa comunicação, por ser mais rápida, mais eficiente e mais fascinante também na época. Quer dizer, a pessoa resolve muito rapidamente alguma coisa que antes iria incluir uma série de movimentos corporais, sensações e tal, que davam muito trabalho. Mas a ideia é que essa comunicação não consciente, ela continua com a gente. No desenvolvimento, na maturidade, você continua carregando isso o tempo inteiro. Tá? E precisa aprender sobre isso para facilitar a sua vida, facilitar suas relações, estar na comunicação de uma forma mais fácil. Né? Daniel Stern, que você também cita, que ele fala muito do conceito de sintonia. A sintonia estaria muito dentro dessa comunicação não consciente do organismo, porque existe uma diferença entre a sintonização e a empatia, né? Completamente diferente. Então, quando ele fala da sintonia, da sintonização, seria essa comunicação mais a nível do organismo, do não consciente, do lugar sem a palavra?
Obrigado, Ana, por lembrar essas coisas tão importantes. Que sintonia tem a ver, que nem o rádio, você precisa sintonizar a estação. As nossas relações são a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos totalmente dessintonizados, né? Você está numa estação e eu estou em outra. Você está escutando a Bandeirantes, eu estou na Globo. Quer dizer, a nossa comunicação está em outro nível. Tá? Precisamos nos sintonizar para nos comunicar. Não é? A sintonia tem a ver com uma qualidade humana que tem a ver com o ritmo, que tem a ver com música. A sintonia tem a ver com música, tem a ver com dança. Né? A comunicação não consciente, a comunicação não verbal tem a ver com dança. Como nós estamos dançando aqui agora. Isso é, será que a gente está dançando mesmo? Ou será que a gente está pisando no pé um do outro? Estamos sintonizados ou não? Tá? Então, a sintonia é absolutamente sensorial e tem a ver com o ritmo, tem a ver com a música da relação. Nós temos uma música na relação. Muito interessante, eu trabalhei alguns anos com um paciente e eu não conseguia entender as coisas que ele me falava. Depois de algumas sessões, eu passei a perceber que a forma como ele falava comigo tinha um ritmo. Tá? E eu fui prestando mais atenção nesse ritmo, e esse ritmo era quase como o ritmo de uma música. E, aos poucos, eu fui entrando em sintonia, não com as coisas que ele falava, mas com esse ritmo que vinha, em como ele se comunicava comigo, e trouxe isso, né, para ele. Isso levou, aos poucos, ele entrar em contato com uma música que ele escutava na infância, na relação lá familiar dele com a mãe dele e tal, e foi surgindo finalmente um conteúdo profundo, importante para algumas descobertas da vida dele. Então, isso é sintonia, quer dizer, eu pude desenvolver naquele momento com ele ali uma sintonia com algo que pareceu uma mágica, mas não tinha nada de mágica, tinha a ver com uma percepção do assunto. Outros exemplos existem de questões assim interessantes. Por exemplo, eu estava uma vez com uma paciente e, de repente, eu começo a suar frio. Eu me pego suando frio. Digo, mas o que eu estou suando frio? O que está acontecendo aqui? Daí eu começo a sentir uma sensação muito desagradável no meu corpo, que passa a me dar um certo medo daquele encontro que está se tendo ali, né? Daí eu começo a questionar comigo mesmo, mas o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Não tinha nenhum motivo para sentir o que eu estava sentindo. Tá? Aí a palavra que me veio à mente foi medo. Não é? E essa palavra medo, eu, de alguma forma, eu encontrei alguma forma de passar isso para o paciente, essa questão do medo. Tá? E aí ele passa a falar dos medos que ele estava sentindo naquele momento. Então, eu acredito que, de alguma forma, aquele paciente conseguiu comunicar alguma coisa para mim totalmente não verbal, quer dizer, foi de corpo a corpo, tá? Que eu senti, pude elaborar e devolver para ele dessa forma. Tá? Então, se não fosse isso, talvez eu jamais fosse perder anos para descobrir o que estava rolando ali naquela relação. Existem outros exemplos muito claros de situações em que o paciente comunica alguma coisa para você através do seu organismo. Por exemplo, ele quer que você se comporte com ele, por exemplo, como um pai. E, de repente, você se vê em atitudes paternais com o seu paciente e você não se dá conta disso. Uma hora você se dá conta disso. Mas como é que eu cheguei a isso? O que está acontecendo aqui? Eu não tenho nada de paternal. O que está rolando aqui? O que esse paciente está tentando me mostrar que não é verbal? Ele não está me contando com palavras. Ele está me passando uma sensação que provoca um comportamento em mim. Não é? Uma pessoa com comportamento de vítima, por exemplo, será que ela, sendo vítima, ela não está querendo alguém para acolhê-la, para cuidar dela? Ou ela não está querendo mostrar que na vida dela teve alguém que transformou de fato ela numa vítima? O que será que ela está querendo mostrar com aquela aparência de vítima, com aquele comportamento de vítima, tá? Na relação?
Então, são comunicações no nível não verbal, não consciente, que estão sempre presentes nas nossas relações, e o que a gente tem que fazer é sempre estar checando se elas pertencem a si mesmo, ou se elas pertencem ao outro, ou se elas pertencem à relação. É um pouco complexo, né? Mas você tem que chegar, falar, ó, eu estou com medo de quê? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que me perguntar, estar comigo mesmo para descobrir isso. Se nada me toca, só pode ser do outro. Então vamos pesquisar com o outro o que acontece. Da onde vem isso? De que sistema vem isso? Como isso entra no nosso sistema? Tá? Respondi? Mais alguma? Isso não leva vocês a pensar em nada? Nem a sentir nada? Professor, quando o senhor colocou a questão do tubo, primeiro, quando foi colocado o tema, eu me transportei logo para a teoria do Merleau-Ponty, a fenomenologia, eu achei que tivesse alguma ligação. E daí, quando o senhor colocou a questão do tubo, eu imaginei assim, você colocou o desvio, mas e quando há simbolicamente um entupimento, digamos assim, quando a pessoa ele trava em determinada que são nas pulsões, né, de morte, ele trava nesse ciclo de vida. Então, assim, tem os atalhos, certo? Mas quando ele trava, seria assim, simbolicamente um entupimento desse tubo, ele para naquele momento ali. E que ele se coloca como, assim, que a gente colocaria como pulsão de morte, né? Que ele entra nessa depressão, sem como que reage dentro desse tubo. Então, eu acho que o que você está trazendo também é muito importante, que é o seguinte: dentro de nós, dentro do ser humano, existe sempre um desejo de ir e de encontrar. Isso é inerente, isso faz parte do organismo. Quer dizer, o desejo está sempre presente. Tá? No bebê, é exatamente a mesma coisa. Ele procura a mãe, não tem mãe. Ele procura o pai, não tem pai. Ele procura a avó, não tem avó. Ele procura o avô, não tem avô. Ele vai procurando. Tá? Se ele, uma hora, não encontra nada, ele procura dentro dele mesmo. E, às vezes, ele encontra dentro dele mesmo uma companhia, uma pessoa, algo que ele cria dentro dele mesmo, que vai dar continente para as angústias dele. Tá? Se ele não encontra nada dentro dele mesmo, tá? Aí pode ser que ele vá procurar no além. Aí ele vai procurar no além. Eu mesmo digo, conversando com colegas e tudo, por exemplo, a questão do suicídio que você está falando, né? Trazendo essa questão, quer dizer, se não encontra aqui, vai encontrar onde, né? Então, muita gente sai daqui para encontrar lá o que não encontra aqui. Então, essa procura constante pelo contato para que você se sinta existindo. Se você não existe aqui, vamos existir num outro mundo. Não é isso que se fala? A gente fala isso. Eu vou existir num outro mundo agora. Ah, como eu queria existir num outro mundo agora. Vou sair daqui agora. Sabe? Então, essa é uma questão orgânica. É uma procura orgânica. É uma demanda orgânica constante pela existência. Pode ser. Não vamos generalizar, mas é uma questão sempre muito constante. Por exemplo, eu já tive pacientes que trazem a questão do suicídio, né? Muitas vezes é uma questão de querer conhecer melhor a questão da morte, o que significa a morte, se aprofundar nessa questão da morte. Então, são conteúdos muito profundos de vida. Tá? Outras questões são questões muito de depressão, mesmo de querer cair fora. Se querer cair fora, não estão suportando mais a convivência. Tá? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, ok, porque a gente não tem o menor controle sobre isso, nem remédio, nada controla. Se alguém quiser partir, parte. Tá? É uma decisão e ponto final.
né? Isso é uma impotência muito grande, eu acho, do trabalho do terapeuta. Eu acho que a maior impotência do trabalho do terapeuta é essa, quer dizer, ninguém controla a vida de ninguém dessa forma. Tá? Mas, enquanto a gente está aqui, vamos trabalhando. Não tem outra coisa a fazer. Vamos trabalhando, vamos pesquisando, vamos criando possibilidades, até não desistir. Não abrir mão da existência. Não abrir mão da existência. Está sempre lutando para encontrar um ponto de existência. A própria luta vai trazer uma qualidade para essa existência. E as pessoas vão encontrar isso nessa luta. E o terapeuta também encontra isso na luta. Nessa batalha quando ela é necessária, né? Essa questão acontece muito entre adolescentes em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Adolescentes hoje em dia estão com muita dificuldade de encontrar o outro, de encontrar uma contrapartida. Encontrar o outro você encontra se você é um sucesso. Se você tem aquele tênis legal, se você é o máximo, agora nas Olimpíadas, então, máximo do máximo, quer dizer, só assim você consegue se encontrar, sendo um sucesso absoluto, não deixando dúvidas, e quando não é, tem que procurar isso até encontrar. O que acontece é que isso cria só essa comunicação, só esse tipo de comunicação. Ninguém pode se comunicar através da angústia, através da reflexão, através da dúvida, através do medo. Essas coisas precisam ser deixadas de lado, porque elas não são aceitas no mundo contemporâneo atual, não são aceitas. Tá? E o que isso provoca de angústia nos adolescentes é enorme, a tal ponto de muitos adolescentes procurarem, ou ficarem deprimidos, ou procurarem uma saída mais grave, mais dramática para a situação. E isso está acontecendo em muitos países. Antigamente acontecia muito no Japão, por causa da grande mudança que havia na educação, na infância, até 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade, havia uma mudança brutal na comunicação, que acabava negando toda essa questão da angústia de crescimento, por exemplo. Então havia um nível de suicídio enorme lá, que melhorou muito. Hoje em dia, o país que ganha em nível de suicídio de adolescentes é a França. Como a França? Mas na França é o maior nível de suicídio de adolescentes que existe no mundo hoje em dia. Curioso, né? Porque não estão encontrando espaço para existir, né? Mais alguma coisa assim para ajudar no diálogo? Então, o horário não. Ele pediu para acabar o dia. Mais nada? Então, nesse trabalho que nós fazemos na biosistêmica, durante os anos que nós temos aí de formação, existe um processo em que se procura desenvolver essas qualidades de percepção, sensoriais, o conhecimento do organismo, não a nível médico, mas o conhecimento do organismo a nível de significado, a nível simbólico, a nível psicológico. Tá? E isso passa, você lembrou a questão da víscera, aí no começo você falou a parte visceral, né? Quer dizer, a parte visceral é a parte mais antiga do desenvolvimento humano. A gente começa pela víscera. A gente diz que o nosso primeiro cérebro é visceral, porque é o cérebro que diz que se o leite é gostoso ou se o leite é ruim. Ele é que diz isso. Ele, o estômago, a víscera que diz isso. E depois, com o desenvolver, com o amadurecimento, isso vai vindo para a consciência. Mas, a princípio, é a barriga que fala. Tá? A princípio, é a barriga que fala. O Reich, antes de morrer, disse para o filho dele assim: meu filho, enquanto você manter a sua barriga relaxada, tudo vai bem na sua vida. Bastou começar a contrair a víscera e tal, que começa a ficar a coisa complicada, né? Quando você chega em casa e a barriga está meio assim, aí de quem estiver por perto, né? Vai pagar um pato danado. Quer dizer, não sei se tem a ver com a relação da casa ou com o trabalho, seja lá o que for, mas a barriga está falando, né?
Depois da barriga falar, o corpo, o organismo motor passa a falar. Depois do organismo motor passar a falar, a consciência passa a falar, você começa a verbalizar. Isso é evolução, né? E depois da consciência passar a falar, a nível espiritual passa a falar também. Existem várias formas do desenvolvimento do self. Um self visceral, um self motor, um self consciência, um self espiritual. E aí vai nesse desenvolvimento, tá? Sempre procurando expandir dentro do seu continente humano. Pesquisas. O que é que você poderia falar um pouco do trabalho, se eu não me engano, é de Alan Shore, que ele fala da biologia interpessoal. Ou é dele ou é de Daniel Siegel? A biologia interpessoal. Ou é de Daniel Siegel ou é de Alan Shore, que ele fala desse trabalho a nível cerebral, da comunicação das relações interpessoal, que é uma pesquisa que ele faz com bebês, né, na relação, a resposta da mãe ao olhar do bebê. Não, essa pesquisa é de um neuropsicólogo norte-americano chamado Alan Shore, que ele divide o cérebro hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Tá? O hemisfério esquerdo é o hemisfério ligado ao sistema nervoso central, a coisa da consciência, da vontade, do voluntário. E o hemisfério direito é ligado ao sistema nervoso autônomo, ao involuntário, à intuição, ao intuitivo. No princípio, quando é bebê, o bebê